Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Terceira idade agora é aqui, na OLTV. E hoje temos cada coisa linda aqui, coisas boas, interessantes, oportunas e, acima de tudo, coisas que vão prender a tua atenção. Porque eu também estou louco para ouvir as minhas duas ilustres convidadas. Mas agora vai acabar o mistério. Na semana passada eu disse que um deputado, o mais antigo da Assembleia Legislativa, ia apresentar uma moção de apoio e solidariedade à OLTV e especificamente ao nosso programa Sem Barreiras. E não dei o nome do deputado para preservá-lo, porque poderia correr o risco dessa moção não ser aprovada. Então, para não queimar seu nome, nós evitamos. Mas como esta moção está rolando, e graças a Deus, maravilhosamente bem no Palácio 9 de Julho, tendo uma plena acolhida por parte das lideranças de todos os partidos, da situação e da oposição. Então hoje, com o maior prazer, eu anuncio o seu nome e apresento a ele, em nome do programa, em nome da OLTV, e em nome da terceira idade, o nosso muito obrigado, deputado Antônio Salim Curiati. Não é por isso, é por esse e outros motivos que o senhor já foi reeleito mais de 6 vezes. Foi prefeito de São Paulo, foi secretário da Promoção Social e virá brevemente aqui no programa Sem Barreiras, para falar da sua atuação, que além de tudo ele é médico, na sua atuação na área da saúde e, de modo especial, na área da terceira idade. Mais uma vez, obrigado, deputado Antônio Salim Curiati. Obrigado à Assembleia Legislativa, porque só falta aprovar. Nós já temos a informação real de que essa moção vai ser aprovada. Bem, vou ser muito rápido porque não quero perder tempo hoje com as minhas convidadas. Vamos comentar sobre o Festival de Cannes, o famoso festival de cinema que se realiza lá na França. Ele está chegando, hein? Agora, eu pergunto, vocês sabiam que o primeiro Leão de Ouro é o mais cobiçado prêmio do festival? O primeiro Leão de Ouro da publicidade brasileira veio com o filme O Homem com Mais de 40 Anos, e foi criado pelo renomado Washington Oliveto, além do seu companheiro, que é o Francesc Petit. Isto foi feito para o Conselho Nacional de Propaganda. E o objetivo deste filme é exatamente combater o preconceito no mercado de trabalho, com homens quarentões ou mais, como eu. Vamos ao vídeo. Você já ouviu falar que um homem depois dos 40 anos fica ultrapassado, sem chance de se realizar profissionalmente, se não tiver atingido o ponto máximo da sua carreira até essa idade? Pois bem, pode ser surpreendente, mas é assim que muita gente pensa. Você não acredita? Então responda. Por que os anúncios classificados de certas empresas levam aquela frase com preconceito em negrito? Idade máxima, 40 anos. Essas empresas julgam os homens com mais de 40 anos velhos demais,
para conseguirem sucesso profissional. E acham normal que eles comemorem o Dia do Trabalho numa fila de desempregados. Mas isso tem que acabar. Nenhum país pode se dar ao luxo de desperdiçar o potencial dos seus homens mais experientes. Empregador, tire dos anúncios classificados da sua empresa aquela frase com preconceito em negrito. Idade máxima, 40 anos. E procure descobrir o talento e a vontade de trabalhar que podem estar escondidos dentro de uma cabeça coberta de cabelos brancos. Lembre-se que todos os homens que você viu aqui fizeram sucesso bem depois dos 40. Esse Leão de Ouro que a publicidade brasileira ganhou foi no ano de 1974, repetindo, no Festival Internacional de Cinema para a Publicidade em Cannes. E agora, 3, 2, 1, Solange Frazão. Boa tarde. Que delícia estar aqui, meu amor. Obrigada, viu, pelo convite. Prazer estar aqui. Eu nem vou dizer da minha alegria, porque a expectativa foi muito grande. Delícia. E vamos bater um papo, se Deus quiser, muito gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso. E a minha queridíssima convidada, que vocês, principalmente companheiros e companheiras da terceira idade do interior do estado de São Paulo, devem conhecer muito bem. Ela é a responsável pelos jogos para os idosos no interior, o JORI, né? O JORI. É a Glícia Maria Belembo, graduada em Educação Física e pós-graduada em Administração Esportiva e há 27 anos. Ela está na Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude de São Paulo, como gestora do JORI. Tudo bem, querida? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui e poder apresentar essa nossa atividade que já existe há muitos anos. Para nós é uma grande oportunidade para colocar para todo, que o Estado todo participa, então eu tenho certeza que todos estarão acompanhando. Então, vou pedir licença para a Solange e para você, mais uns segundinhos, porque nós falamos aqui recentemente sobre o projeto Velho Amigo, encabeçado pelas amigas Regina Moraes, Regina Elu e uma equipe fabulosa de senhoras, senhoritas, voluntários, voluntárias. E quando falamos sobre o projeto Velho Amigo, nós apresentamos um filme com o querido ator, e vamos repetir agora, Fábio Assunção. Velho, para algumas pessoas é alguém que já deu o que tinha que dar na vida. Coitados. Não dos velhos, mas dos que pensam assim. Velho é ser sábio, é ter a paciência do mundo para ouvir e aconselhar. Velho é ter a malícia dos jogadores experientes que sabem qual a bola boa de ir atrás. A gente quer dar um novo significado à palavra velho, que essa palavrinha tenha o seu exato sentido na expressão velho amigo. Algo precioso, indestrutível, que perdura. Daí, se você tiver sorte na vida, mas muita sorte mesmo, você vai virar um velho. Não dá pra voltar atrás. Só assim, um comercial. Projeto Velho Amigo, desde 1999, contribuindo para assegurar os direitos e a inclusão do idoso. Apoie, respeite, valorize, porque velho é o seu preconceito. Eu acho que as nossas companheiras estão satisfeitas, né? Nossa, que lindo! Transformação. Todo mundo queria ver o Fábio Assunção de novo. Até mais velho, ele continua sendo bonito. Será que... Mas por que ninguém pede para repetir as minhas apresentações? Então eu vou começar a pedir. Ó, diretor, tá vendo? Primeiro pedido. Também, é o segundo pedido.
Você tá lindo, meu amor. Você tá lindo. Ele continua lindo, eternamente. Olha lá. Olha, a Solange tem, sabe? Solange, você tem mais de 7, 8 títulos Tenho. de beleza, né? Eu tenho. Eu fui colecionando durante a minha adolescência e durante o início aí da minha vida. Mas eu acho que 10 títulos eu tenho. Ai, Entre eles, né, os mais importantes, que foi o Miss São José dos Campos, que, nossa, que prazer fazer parte daquela cidade tão gostosa. O Miss São José, depois o Miss São Paulo e o Miss Brasil, que eu fui vice-Miss Brasil. E tenho tanto prazer em lembrar dessa época. Ai, seu filho, meu Deus, eu tenho uma paixão pelo Rigo, pelo João. então, João, um abraço aí da Solange pra você. Hein? Um beijo, meu amor, eu te amo sempre, a vida inteira. E nós amamos você porque você continua sendo a nossa eterna Miss, tá bom? Ai, que delícia, muito bom, obrigada. Bons tempos, né? Eu acho que essa fase foi uma fase tão bonita da minha vida. Dos 15 aos 25 é uma fase que a gente guarda no cérebro, assim, várias lembranças, né? Boas e gostosas que vão refletir aí pro resto da vida. E foi um momento, assim, muito especial da minha vida. Quando eu comecei a trabalhar, comecei a estudar, fazer o que eu queria. E aí começaram os concursos de Miss também. Muito, muito gostoso. E o mais bonito em você, Solange, e digo isso de coração, é que você, com todos esses títulos, com todos os postos que você foi galgando ao longo da sua brilhantíssima carreira como apresentadora de TV, Sim. Você nunca perdeu a humildade. Não. Eu acho que a gente não deve perder. Existe uma coisa, eu acho, dentro do ser humano, que ele nunca deve esquecer, que são as essências, né? A educação que a gente teve, as raízes. Então, imagina, meu pai é uma pessoa super idônea, educado, a minha mãe também é muito carinhosa, então eu tenho que levar isso para o resto da vida. Se eu sou conhecida ou não, né, por todas as pessoas, isso é uma coisa independente. Conhecida e fora do Brasil, hein? Também. Mas assim, isso fica algo independente, faz parte do meu trabalho hoje, né? Mas a minha essência, que é a minha família, que eu amo muito, né? Hoje meus filhos estão dentro dessa família linda, a gente nunca pode deixar. Então é uma coisa que eu acho que as pessoas elogiam mesmo esse meu lado, e é um lado muito verdadeiro. E eu acho que eu também me transformei numa marca, né, de referência, de saúde e tudo mais. E por conta disso, dessa estabilidade, que foi sempre a minha carreira, a minha vida, e desse carinho que eu tenho pelo ser humano, pelo homem, pela mulher, né, pelas famílias, pelas pessoas. E isso vai seguir pro resto da minha vida. Acho que faz parte de mim. Eu adoro gente, eu adoro beijar. Aí outro dia eu vi uma atriz que fala assim, não beija. Eu falei, nossa, que horror. Né? Ela é uma pessoa conhecida, nem vou falar o nome, mas ela falou assim, eu não beijo ninguém. E já fez assim, eu falei, pois eu beijo, vem aqui. E já agarrei todo mundo, porque beijo, né, assim, imagina, é tão lindo, é tão gostoso essa proximidade, esse calor. E até é bom você não falar o nome dela, não? Vou falar não. Que ela vai ficar mais odiada porque ela já é um pouquinho. Então deixa. Eu não sei. Deixa lá. Mas ela sabe, se ela tá ouvindo, ela sabe, ela não gosta de peixe. E quem não gosta de beijo, não gosta da vida. Não, imagina. Glícia, olha que palavras bonitas da Solange. É verdade. É uma demonstração de amor à vida, amor próximo. àquilo que ela faz. E você lida com gente que passou por isso. É verdade. O Jori está em que edição? Nós estamos na 16ª edição. E nós trabalhamos diretamente com os idosos, que é a partir de 60 anos. Então, todos que já estão 60 anos podem procurar através do serviço esses jogos está diretamente relacionado principalmente com as prefeituras na ação do serviço social. Vamos ver então como é que foi a abertura do mais recente? Vamos ver. Vamos lá.
Glicéia, como surgiu esse projeto, hein? Surgiu porque nós temos um calendário oficial das atividades esportivas, dos eventos esportivos. Nós atendemos as crianças, aos jovens, aos atletas mais maduros, e nós vimos que a população que seria a terceira idade não tinha nenhum projeto específico para isso. Então nós fazíamos festivais de damas, festivais dessas modalidades de salão, que seria o buraco, o dominó, tem o truco, tem a malha. Então, a participação maciça mesmo são dos que têm mais idade. Aí nós resolvemos fazer uns jogos direcionados para eles. Tanto que a gente tem o voleibol, que é a única modalidade coletiva que nós temos, mas é adaptado, tem algumas alterações que não podem ser feitas de acordo com por exemplo, os saltos, né? Um pode saltar para poder bater a bola, eles têm que passar a bola para o lado do adversário. Então, essas regras têm que ser seguidas e não, aí a gente pensando logicamente e de que não haveria nenhum acidente, que ninguém se machuque, que ninguém tenha um grande desgaste físico, e dá belíssimos jogos. A torcida faz a festa. Mas quem está Que legal. Quem está participando? Está ali para competir mesmo? Ou é mais Então, lazer? até 2 anos atrás, era só um encontro entre os idosos. Aí isso começou a não dar muito certo, porque eles queriam competir. Opa. E isso assim, na fase contrária do que o Fundo Social queria, que eles queriam só que fosse um evento sociabilizador mesmo, mas, no entanto, a competitividade está no ser humano mesmo, e a gente vê que eles vão lá para ganhar, ninguém vai lá para brincar, todos têm responsabilidade, chama a atenção do outro que errou, ou que não se saiu muito bem, então a gente vê que a cobrança é entre eles mesmo, e é mais difícil você trabalhar com adulto, porque ele se cobra muito mais, né? Então, mas a competição, eu acho que ela é bem-vinda, porque você faz com que o atleta queira treinar, né? Queira cuidar da alimentação, ele, né? Eu acho que ele quer se cuidar, ele quer estar bem para atravessar. Porque se não é, aí ele tá ali por estar, né? Então, muito bacana isso. E a gente vê que realmente o que você falou vai de encontro, porque eles começaram a melhorar a sua alimentação, porque logicamente, né, que vai ter que ter certos cuidados, porque não pode engordar, porque não pode... Não, precisa de mais energia, exatamente, né? Tem um monte de... E o que eu acho que é mais importante desses jogos que nós vimos é que, logicamente, que existem mais mulheres do que homens, os homens não participam muito. Por quê? Eles têm um certo receio, uma certa vergonha de participar. Eu não acredito. Verdade. As mulheres não. As mulheres vão para o que vier, elas topam, não tem problema nenhum. E o interesse delas, e como a roupite da moda? Tá, lógico, né? Tem que ir bonitinha, né? A coreografia, que tem a modalidade de coreografia, que são 16 integrantes. Então, a maioria são mulheres. A gente vê poucos homens participando da dança. Nós somos mais sem vergonha, mas no bom sentido. Sem vergonha. Vamos dizer assim, um homem muito envergonhado. Né? Eu acho também. Ele é mesmo. Na exposição, ele é. Tá bom. O homem fica mais tímido. Mas é só uma questão de tempo. Eu acho que se vai motivando. Até acho, né, que uma geração de 16 anos atrás, a educação era outra, o ritmo de vida era outro. Hoje não, hoje a mulher já sai para trabalhar, o homem já entende que a mulher sai para trabalhar. Então, naquela geração de 16 anos atrás, as mulheres já não saíam para trabalhar, eram donas de casa, e, entanto, hoje não. E o homem também é receptivo em relação a isso, que eles não eram antigamente. E eles têm que ver, Rigo, que é o seguinte... quanto mais atividades, mais juventude, né? Quanto mais você se cuida, mais juventude, mais disposição, né? Para tudo, até para a vida. Liberação da endorfina. Porque você deixou já o seu trabalho, a maioria das pessoas já são aposentados. Então, por que não, nesse momento, cuidar da vida? Posso fazer uma pergunta para você? A personal trainer ficou lá para trás. Ficou. Mas hoje você é apresentadora de TV.
Sim. Então, eu vou dar uma pergunta. Além de fitness, além de tudo que vocês falaram, a atividade física melhora a libido? Nossa. Lógico. Lógico. Em quase 100%. Então, a Solange fala no programa dela sobre bem-estar, alimentação, saúde, comportamento. Sim. Ensina tanta coisa. Então eu vou pedir licença para as duas para um pequeno trecho do seu programa na Clique Opa! TV. Obrigada. O que a gente quer, a gente está falando aqui com pessoas mais normais, né? Pessoas que trabalham, que têm aí as suas famílias, que têm um tempinho para fazer o exercício físico, mais para a saúde mesmo. Porque senão, essa história de suplementar dessa forma seria para um atleta, uma pessoa que gasta realmente, né, calorias, energias durante o treino. Então isso fica para um outro assunto. Mas hoje, para você que pratica seu exercício físico, que está aí tranquila, muitas vezes, se você faz uma alimentação saudável, nem precisa de suplemento, né? Então, como disse a personal trainer Solange Casal, que foi a mais famosa personal trainer no Brasil. Como é que foi essa mudança para apresentadora de TV, Solange? Olha, eu falo assim com o maior prazer que eu pude ter um contato com o corpo humano na questão técnica mesmo, da fisiologia, de aprender, né, como é que funciona o organismo. E é a coisa mais linda do mundo. Então, a partir daí, eu me apaixonei, né, por esse trabalho e comecei a trabalhar como personal trainer, que nada mais é que um trabalho dentro do trabalho da educadora física, da instrutora física, como eu fui e tudo mais. Trabalhei, eu fiquei famosa, eu acho, ali dentro como personal trainer, porque eu era tão dedicada, eu era tão, olha, eu queria levar aquele aluno, porque o personal trainer é o professor particular, né? Então eu queria levar o aluno ao objetivo dele. Quero emagrecer, quero ganhar massa muscular, quero melhorar minha saúde. Então até que eu conseguisse aquilo, e as pessoas começaram a ver. Essa fusão, eu acho que foi a partir do momento em que as pessoas começaram a perceber essa minha grande paixão, né, de fazer um trabalho bonito. E eu tive a sorte de um olheiro, não sei como é que se diz. Um descobridor de talentos. Ele me observava ali na academia e acabou que ele disse assim, olha, eu tô vendo você ministrar algumas aulas, porque além do personal trainer eu dava aulas de ginástica. As aulas lotadas e as pessoas saíam comentando, gostando muito. Então ele disse o seguinte, por que não levar o seu trabalho para a televisão? Nós não temos ainda aqui no Brasil, né? Foi muito legal. Aí foi a Rede Mulher, meu primeiro trabalho, foi um trabalho lindíssimo, era o Solange Passo a Passo. Me lembro Eu ensinava, eu tinha pouco tempo, era 20 minutos de arte, então bem pouquinho tempo, mas eu transmitia algo especial para as pessoas em casa. Então começou a dar muita audiência, começou a dar certo, as pessoas começaram a se movimentar, fazer os exercícios em casa junto comigo, que muita gente não acreditava. Não, as pessoas não vão fazer em casa, né? Imagina. E eu acho que eu conduzia de uma forma especial mesmo, que a pessoa fazia o exercício em casa. E aí esse negócio deu muito certo, porque em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, já tinha, né, programas desse tipo. E foi em 98 que a gente começou. E aí a Globo me chamou, depois a Band, depois a Rede TV, depois eu fui pra... Eu falei, peraí que eu vou atender todo mundo. E hoje, aquilo que eu vou repetir, e hoje a Solange é internacional. Você sempre recentemente em uma missão profissional exterior. Sim, eu fiz a gente faz muita coisa, né? Agora, como a gente tem a internet, que é maravilhosa, a web, e a gente tem essa possibilidade de que o mundo assista, né, a gente. Então, é maravilhoso. E até a TV mesmo, a Record Internacional, eu apresentava um programa que vários países assistiam. E eu já fiz muitos trabalhos fora. Eu já gravei um DVD para a Alemanha, e esse DVD está sendo vendido na Suíça e em alguns outros países. Eu já fiz vários trabalhos fora, como modelo, né, como pessoa mesmo, não como profissional. Mas eu tenho uma palestra que é muito especial,
E várias grandes empresas me chamam para que eu faça essa palestra nas convenções, né, nos eventos. E agora eu fui para Ponta Cana, nossa, que delícia! Ah, eu estou sabendo, eu cumprimento minha produção, viu? Ai, que bacana! Porque, certo, temos que levar a Solange. Ai, que delícia! Feliciano, você já falou de modo geral nos Jogos dos Idosos, do Jore, e você falou sobre vários tipos, várias modalidades. Mas qual é a modalidade mais procurada pela terceira idade? Bocha, malha e truco. Ai, que legal! Eu não acredito. Verdade. Verdade. E com o Eu não passar dos acredito anos... por uma razão. Porque eu sou do interior, eu pensei que bocha nem existia. Os homens só vão no truco, viu? Truco é só masculino. Mas todos os jogos de salão, todos são bastante procurados. As damas, xadrez, o dominó, o buraco. E é bacana porque trabalha a cabeça, a mente, né? O tempo todo. E com esse passar dos anos, como eu estava dizendo, quem estava com 60 anos há 16 atrás, nós já está com 76 e daí para mais. Então, na natação e no atletismo, nós dividimos por categorias para atingir de cada 2 anos até atingir acima de 85. Para que o atleta de 85 não vá competir com um de 60, porque a possibilidade dele física é muito maior do que o senhor de 85. Então, a gente faz a classificação por prova, por idade. Por exemplo, se uma cidade como Bauru sediar os Jogos, Certo. onde esses participantes que vêm das cidades vizinhas se hospedam? Se hospedam em escolas. A gente faz uma adaptação nas Na escolas, na rede estadual. rede estadual e municipal. Ah, então há uma colaboração, Isso, uma integração entre vocês, a Secretaria e as prefeituras. Isso. Ai, que bonito! Porque até para locomover, né? Os ônibus, acomodação, alimentação. A alimentação Nossa. sempre é fornecida pelo município sede, no caso seria Bauru mesmo. Eles montam as cozinhas nessas escolas, que já tem as cozinhas piloto, e aí eles cozinham para os participantes ali. Que Então bonitinho. é meio desgastante porque os chuveiros são adaptados, né? Então os Mas se banheiros torna também são gostoso, adaptados. né? Mas o convívio é uma coisa assim espetacular. Você conhece? Você conhece a maioria, né? Conheço bastante gente, muita gente. Então, Solange, ouvindo isso da Glícia, eu descubro muito. Você já, naturalmente, foi personal trainer lá atrás de moços, adultos, coroas. Idosos também. E hoje, como você vê o interesse da terceira idade? Ai, olha, eu tô encantada, porque antigamente a gente via que os idosos morriam cedo, né? Então, assim, a minha avó com 50 anos, ela era muito mais, aparentemente, mais velhinha do que hoje, né? Então, elas faziam atividades muito paradinhas, ou costurava, né? Ou ficava na cozinha, crochê. E isso leva mesmo ao corpo ficar parado, a encurtamento de tudo, né? Da musculatura e tudo mais. Então, eu vejo que hoje, eu ando na rua, por exemplo, vou num parque, a maior parte das pessoas que estão nos parques são os idosos, caminhando na rua. Eu não vejo os adolescentes em grande massa, não, viu? Vocês vão levar um puxão de orelha. É verdade. Será que os jovens não preferem a academia? Então, as academias estão aí, os jovens, eu acho que sim, eles preferem, né, os lugares mais fechados, mas até nas academias a gente percebe uma grande quantidade de idosos, que eu nem considero idosos mais, porque eu vejo, assim, exemplos como meu pai, que já tem 78 anos, o meu pai frequenta a academia diariamente. Então, ele tem uma namorada bem mais jovem, ele vai pro baile, ele tá todo dia na academia fazendo exercício. Minha mãe também. Então, eu vejo assim, pelos meus pais, que estão mais próximos, e as pessoas que estão ali perto,
que o exercício físico, assim, não tem hora, gente, não é tarde. Ah, não, vou começar com 60. Não é tarde. Glícia, na casa dela o ditado inverteu, né? Filho de peixe, peixinho é. Lá é o contrário. Pais de peixão tem que ser peixe também, né? Tem, eu empurro todo mundo. Minhas filhas vão tudo reclamando. Ai, mãe, tá chovendo. Ai, mãe... E os meus pais vão todos direitinho, né? Então, ai, é tão bonito. E desculpa, você falou nas filhas, a genética funcionou? Ai, funcionou. Ai, então, o meu filho faz educação física, está estudando, já está no 5º semestre, está indo super bem. Mas as meninas, uma é publicitária, que a gente estava elogiando, né, a classe, e outra é arquiteta, não tem nada a ver. Mas elas vão para academia, às vezes de bico, né? Mas tem que ir. E mãe, vai chover. E mãe, vai chover, tá muito sol, cada dia é uma desculpa, mas vai. Glícia, eu adoro o teu programa. E não é porque você está aqui, não. Eu acompanho isso há muito tempo. Tanto é que você tem Bauru, porque eu assisti uma das etapas lá. Isso. Vamos ver mais um trechinho? Vamos. Vamos. Ô, Solange, que dicas você pode passar para nós na terceira idade? Mas nem parece, tá? Olha, a minha dica principal não é para você ainda, são só para a terceira idade, para a melhor idade, né? Melhor idade. Eu acho que a dica principal... Desculpe, esse eufemismo da melhor idade, eu sou a terceira idade assumido, tanto é que a OTV abriu esse espaço porque a gente pleiteou. Bacana. E foi uma luta, viu? Eu porque imagino. muitas portas se fecharam. Sim. Não sei mais. Então eu assumo. Então pode falar à vontade. Ai, eu que quero ouvir as dicas para a terceira idade dadas pela Solange Frazão. Olha, são tantas dicas. Eu acho que em primeiro lugar, eu acho que o idoso ele tem que sair de casa. Ele não pode ficar em casa, né? Então ele tem que pôr a máquina, que eu chamo o nosso corpo humano de máquina, porque um órgão depende do outro. Então assim, se você quer juventude, se você quer viver mais, se você quer mais disposição, você precisa sair de casa. Tem várias modalidades, né? Trabalhos como esse, que a gente acabou de ver, que são lindos, né, querida? Nossa, parabéns. Se todo mundo fizesse isso, se cada estado fizesse um pouquinho, já ia ajudar bastante. Mas assim, até mesmo as academias saem de casa, vão caminhar, vão praticar um esporte. Não pensem que, minha pressão está alta, tenho diabetes, eu tenho dor nas costas, eu não consigo fazer isso. Você vai melhorar tudo. Vai amenizar, vai estabilizar a diabetes, vai melhorar a sua pressão arterial. Muitos falam isso. Nossa, é visível. Era aquele pico e aí eles conseguiram estabilizar. Estabiliza, o remédio diminui. Então, a gente precisa pôr a máquina em movimento. Se você para, porque assim, obviamente, já trabalhou muito, chega de trabalho agora, né? É verdade. Eu acho que não precisa, mas também trabalhar um pouquinho, se você arrumar um trabalho, eu acho que é bem-vindo. Mas o esporte, olha... Atividade, qualquer uma, né, dançar, querida? Por exemplo. Olha, dançar. Olha, dançar é magnífico. Eu falo com muito orgulho que eu vou fazer 50 anos daqui a alguns meses. E eu pretendo viver mais de 100 anos, eu quero viver até os 120. E assim, estudos novos
comprovam, né, que eles estão fazendo estudos com seres humanos mesmo, não só com animais. Então, os estudos são feitos assim, de 10 anos para cá. Eles provam e comprovam que se a máquina fica em movimento, você vive mais, né? Você não pode parar a máquina. Então, idosos, levanta dessa cadeira, sai dessa televisão, vamos pra rua. E eu acho que o computador é até uma coisa boa, mas 1 horinha por dia, para mexer um pouquinho com a mente, jogar paciência. Mas assim, vamos colocar o corpo em movimento. Pronto. Essa é a minha dica principal. Eu agradeço em nome da terceira idade. Eu acho que você falou muita coisa que serve também para a juventude, hein? Ah, com certeza. A juventude está precisando realmente de um puxão de orelha. Até as crianças, né? Eu tenho muita pena de ver, querida, porque assim, a gente vê um futuro ruim, né? Para as crianças que estão se alimentando mal, comendo lanches rápidos, e os adolescentes também. Então, olha, as batatas fritas, os refrigerantes, os lanches rápidos. As bolachas. As bolachas recheadas. Exatamente. E eu acho que um pouquinho da culpa, não sei se você concorda, tá com os pais, porque também se o pai oferece, né? Verdade, então tem que dar possibilidades para as crianças, para os adolescentes, frutas, né? possibilidades. Então vamos aproveitar frutas, alimentação sadia, nada de fast food, nada. Que é a grande preocupação mundial. É a alimentação. Vamos então a um vídeo com dicas de alimentação. A dica agora é a minha alimentação. Eu penso em primeiro lugar na minha saúde e a boa forma, com certeza, é por consequência disso. Você deve fazer uma refeição, nem que seja pequena, de 3 em 3 horas. Então, voltando, Solange, eu quero frisar, eu gostaria de repetir esse ponto de alimentação. Porque eu acho que tudo isso, a base vem da alimentação. Eu acho que é 70%. Eu também acho que a alimentação é que vai dar energia para que a pessoa tenha disposição para poder sair de casa mesmo, ter outras atividades. E hoje a gente tem alimentos tão comprovadamente né, benéficos, a aveia, a linhaça, a soja. Então, assim, as pessoas não precisam deixar de comer, principalmente os idosos, né? A gente está falando muito deles, não precisa deixar de comer as coisas gostosas, mas diminui um pouco a carne vermelha, acrescenta as carnes brancas, procura comer mais frutinhas durante o dia, faz salada de fruta, inventa, né? Porque em casa eu procuro assim, não tem bolacha recheada, não tem lata de óleo, não tem açúcar, mas as pessoas chegam e falam assim, eu gosto de café com açúcar. Eu falo, então você vai tomar lá na sua casa, que aqui não tem não. Então a gente acostuma, né, de uma forma que vira um hábito. Isso é um hábito. Né? E que a gente pode transformar, às vezes, o idoso passou a vida inteira, né, com um hábito, mas dá para mudar, mas né? de repente ele tem diabetes, você tem que parar, não tem? Tem. Então é melhor ele já acostumar. Eu acho que pode começar, né? Não tem problema, é uma questão de costume. Eu vou tentar aqui traduzir para vocês a participação de uma internauta. Ana. Diz aqui, o mundo mudou muito e há uma quantidade de iniciativas tão diversificadas, gerando lucro, que a economia teve que rever os conceitos. Sim. Experiência não parece, né? Gente mais velha tem, sim, novos talentos. Exatamente. Com certeza. Tá certa, Ana? Tanto que a visão da política pública mesmo, do Estado, foi atender essa população que estava à margem, né? Porque não tinha nada para eles. E esse foi uma atividade que a gente vê, não na capital, porque a capital ela tem uma vida própria, mas no interior, que é onde todo mundo levanta cedo, dorme cedo, e aí fica aquele tempo ocioso, né? Então, aí elas vão para a piscina, elas vão para coreografia, vão dançar, tem os bailes que agora as pessoas de mais idade estão também participando, que antigamente não iam.
E hoje não, hoje a tendência é cada vez mais. A gente vê mais gente de mais idade do que os jovens. Não, sim, muito mais. Muito mais. Eu fico muito orgulhosa, perdão, eu quero falar uma coisa que é muito importante, eu acho que isso que eu quero dizer. Em 98, quando eu levantei a bandeira, gente, vamos praticar o exercício físico, que faz bem para a saúde. Nem se falava isso em televisão, não se falava. Então, assim, eu acho que foi tão importante isso, porque a mídia, como ela disse, a nossa querida internauta, a mídia, as empresas, elas foram obrigadas a se adaptar. Fazer uma revisão, né? Sim. Então, hoje as prateleiras do mercado já tem vários produtos com menos gordura, com menos açúcar. E assim, elas foram obrigadas. E se a gente, quanto mais a gente exigir, eu chego em hotel, eu falo assim, eu não quero esse negócio cheio de gordura, eu quero sem gordura. Ah, mas não tem. Eu falo assim, olha, então eu não venho mais aqui. Entendeu? Então a gente tem que exigir. Mas eles resolvem. Resolve. Solange, um exemplo para nós mulheres. Quem está dizendo isso é uma internauta. Que linda. Obrigada, meu amor. Obrigada mesmo, viu, pelo carinho de vocês. Eu gosto muito dessa interatividade. Você deve ter isso muito no seu programa. Tem, nossa, é tão gostoso. As pessoas elas estão perto, né? A gente pensa que está tão longe e não está. Está tão pertinho. E a minha querida Grícia, deixei essa pergunta aqui para você quase no final. Depois dos jogos regionais dos idosos, acontece o GEI. Isso, o Jogo Estadual. Jogo Estadual do Idoso. O que é isso? É uma fase, a fase final, que seria das 11 etapas que já aconteceram. Então, o estado a gente divide em regiões esportivas, cada região faz a sua etapa, e o primeiro e o segundo classificado de cada prova, categoria e sexo é que está indo para representar o seu município na final estadual, que vai ser em Oswaldo Cruz. Agora, dia 27 começa. No ano todo, quantas regiões são abrangidas? Regiões. Este ano nós fizemos em 11. E isso abrange quantos municípios mais ou menos? Nós fizemos abrange praticamente 80% do estado. Não, quase uma cobertura total. Quase uma cobertura total. O estado de São Paulo tem 545 municípios. Fora a capital. Fora a capital. E a capital, inclusive, participa também. Tem uma fase específica para a capital. E aqui, que nome leva a competição? Também é um júri, da fase capital. Então, como o nosso trabalho é sempre com o município sede, no caso, a prefeitura do município é que faz o contato com as entidades, né, sociais, e aí o Estado só participa com a organização e a realização dos jogos. Agora, quem faz inscrição, divulgação, aí é sempre a prefeitura. Nós vamos chegar depois até o local da inscrição. Solange, você falou do hotel, quando você viaja, e no seu dia a dia, como é que você cuida da tua alimentação? Nossa, eu sou extremamente rigorosa. Eu acho que a alimentação, ela é mais do que 50% da minha juventude hoje. Que as pessoas gostam, elogiam. Então, desculpe, cabelo... Há quantos anos você leva isso a sério? Eu acho que aos 20 anos. Aos 20 anos eu levo isso bem à risca. Antes disso, não, por conta de falta de informações. Então, a minha mãe, né, ela não tinha essa informação para me ajudar, para me passar, né? Não tinha. E por minha conta mesmo, eu fui atleta, eu joguei vôlei, então eu precisava de energia, então eu procurei saber, né, do carboidrato. Eu gostaria muito de ter feito nutrição, alguma coisa assim, para poder entender um pouco mais dos alimentos. Mas eu leio tanto, eu leio tantos rótulos, eu fico lá, eu vou na internet, eu olho tudo, eu fuço mesmo. Porque é importante, o que a gente está comendo, a gente é o que a gente come. Essa frase, ela é muito verdadeira. E eu falo isso na minha palestra. Então, assim, eu ponho dentro da minha casa só o que é bom. Então, na minha casa, meus filhos aprenderam assim. Eu, praticamente a minha vida inteira, sempre cuidei. Então, eu não como açúcar.
Eu adoro doce, então de vez em quando não tem problema, vai, um bolo, um evento social, um pedacinho de doce, não tem problema, mas em casa não tem. Então a gente procura fazer a maior parte do tempo, Ana, em casa, uma alimentação muito saudável. Então tem frutas, tem muitas fibras, então eu tenho toda essa linha, né, de castanhas, aveia, linhaça, esse mix todo que a gente sabe que é muito bom, a granola. Tem os iogurtes, todos sem a gordura, né, os desnatados, leites também derivados, queijos brancos. Então a gente vai muito para o lado saudável. Verduras, legumes, peixes. Meus filhos foram acostumados com peixes desde cedo, desde pequenininhos, então eles comem peixe muito bem. E eu acho que é isso. O cabelo, para ele estar bonito, a pele, a unha, enfim, a disposição e tudo mais, você precisa fazer alimentação. Então, eu sou extremamente rigorosa mesmo. Tem que ser. Agora, um fim de semana, uma pizza... Vai no domingo, mas aí eu não exagero. Sabe o que eu faço? Eu prefiro de rúcula, eu vou para esse lado. E como um pedacinho. Tá e bom. você, Gleice, gosta de uma pizza? Em casa, meu marido é italiano e ele faz pizza. Ai, que delícia, a massa. Então, mas a massa é boa. A massa, mas engorda, né? Não vira açúcar. Não, a massa integral, ela tem menos açúcar, né? Mas ele não usa integral. Ele não usa. Olha, eu quero saber, Gleice, como eu falei, massa, pizza, esse horário, por causa da... A palminha. Aí derruba, vai por terra tudo que a Solange falou. Mas é aquilo que ela falou, você pode comer de tudo, só não pode exagerar. Exatamente. Só não pode Porque exagerar. o problema é o exagero, né? A virtude está no meio termo. Exatamente. Eu acho que é o equilíbrio, né? Tá no meio termo. E assim, às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho tanto prazer em comer. Eu falo assim, que prazer é esse que vai te trazer uma doença daqui a pouco? Eu acho que tem prazeres e prazeres. A gente tem que priorizar a saúde. Então, priorizando, você passa a comer melhor, né? Naturalmente. Porque eu quero viver bastante, eu quero continuar bastante aqui. E viver bem, né? E com saúde, né? Viver, porque não adianta viver qualidade, muito, né? Qualidade de vida. Não adianta viver muito no hospital. Com certeza. Eu acho que o internauta já sacou que duas mulheres ligadas ao esporte, eu entrevisto tantas mulheres aqui, moças, adultas e terceira idade. Eu vejo em vocês essa disposição, essa alegria, esse bom humor, esse sorriso permanente. É verdade. A Gleice sorrindo. Você, Solange, nem vou falar do seu Ai, que lindo. Bem, aqui eu tenho uma perguntinha. Agora para a Gleice, aquela que eu deixei praticamente nos instantes finais. Eu sou da terceira idade. Eu quero participar desses jogos dos idosos. O jovem, como é que eu faço para me inscrever? Então, o interessado tem que procurar a prefeitura, né, no caso do estado de São Paulo, vai procurar a prefeitura que você reside. Que deve ter um departamento de o departamento porque assim, funciona assim, o Fundo Social de Solidariedade do Estado é que entra em contato com os fundos municipais. Então é a prefeitura? Não, é a prefeitura. É a prefeitura mesmo. Então é de primeira dama às primeiras damas. Então as primeiras damas são as presidentes do Fundo Social do município e esse fundo é que faz toda a parte de divulgação, de inscrição. Então, vocês devem procurar, porque para participar do JORI tem que estar ligado à ação social do município. Mas a Secretaria do Esporte, a Secretaria Lazer e Juventude, já tem um calendário. Já tem um calendário. Que as prefeituras, por sua vez, Isso, que os recebem fundos logo sociais no começo do ano. distribuem à população. Isso. E como isso é divulgado? É um contato que nós temos as delegacias regionais de esporte e mais as inspetorias. Então, cada delegacia tem 3 inspetorias que abrangem. Então, vai assim, a delegacia abrange determinados municípios mais próximos e as outras inspetorias abrangem outros municípios até atingir o estado todo. Então, com certeza, todos no começo do ano já recebem todo o calendário, as informações. Isso já é feito logo no começo, assim, em janeiro, quando todo mundo está de férias, a gente está trabalhando para a divulgação do calendário oficial do ano que está seguindo, né? Mas pelo que a Gleice acabou de falar, Solange,
eu sou obrigado a reconhecer mais uma vez que vocês mulheres, estão tomando conta. Deixa com a gente. Você notou um detalhe? O Fundo Social de Solidariedade do Estado, que é presidido por dona Lu Alckmin. Contatos no interior com as primeiras damas. Exatamente. Prefeitão não vai nada. É a mulher dele que vai trabalhar. É ela que vai trabalhar. E a ela presidenta. que recebe todo mundo. E a presidenta. Né? Né? Pronto, eu fechei. Aí, ó. E a Mari Estamos no comando. Não, E a eu gostaria E a Mari dando sorriso. no comando. Eu gostaria de colocar que Eu sou minoria aqui, viu? Gostaria de colocar que a dona Lu Alckmin é uma pessoa assim, extraordinária. Porque ela participa de todas as aberturas e ela participa da coreografia. Então ela assiste todas as coreografias, avalia, dá o seu... Depois ela quer saber se ela acertou, se ela errou na classificação, mas ela está em todos. Então isso é um retorno muito interessante, porque todos ficam, o ginásio fica lotado, até acabar ela faz a premiação e aí depois vai embora. Então isso não são todas as primeiras damas, né? A mulher, ela, né? Mas Dona Luz Ela está domina. presente, é impressionante. Então vamos aproveitar. Eu vou aproveitar e pedir, em nome do programa, ao deputado Antônio Salim Curiati, que apresentou a moção na Assembleia Legislativa de apoio, prestígio, estímulo ao nosso programa Sem Barreiras, que também faça um convite para Solange Frazão ser madrinha de um dos jogos. Eba! De uma das etapas. Tá bom. Com o maior prazer. Com o maior Que prazer. cidade você gostaria de ir? Vamos ver. Ah, eu sou paulistana, então de repente... Não, mas menos São José dos Campos. Então, a fase de São José Qualquer uma. já foi, mas Então, nós temos Tatuí que começa amanhã. Tatuí, minha mãe é de Jaú. Então, já foi. Tá pertinho, Etapa já foi. Etapa, Tá pertinho, essa Tatuí abrange a região de Sorocaba. Ah, então. E aí já tem daqui Tatuí, 15 dias, Tietê, isso, aquela... Sorocaba, Avaré, Itu. Itapeva, Itupeva. Ah, é tudo E pertinho aí de a minha cidade Jaú. de Santa Rita do Passa Quatro entra onde? Ribeirão Preto. Já foi Ribeirão Preto. Ah, tá bom. Ah, gente. Infelizmente. Ah, mas tudo bem. Mas esperando Depois vai ter vocês lá de em novo. Oswaldo Cruz, né? Que é a final estadual, que é o grande encontro dos melhores do estado. Então isso aqui é legal, porque é como se fossem uns jogos abertos do interior, né? Com os grandes atletas do estado de São Paulo. Mas o que não é legal é que, infelizmente, nós chegamos Ah, aos minutinhos. que pena. Aos minutinhos derradeiros, eu tenho umas dicas aqui. Que interessa para todos nós. Para o futuro da humanidade. Rio mais 20. Prestem atenção. Aliás, eu peço sua atenção. Rio mais 20. Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Acontece no Rio de Janeiro, começando hoje, dia 13, e vai até o dia 22. Esse acontecimento, marca os 20 anos da realização da Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Temas 2012. A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza. E a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. Para maiores informações, www.rio20.gov.br. E nossos agradecimentos tradicionais. De você, eu vou deixar para o final. PW2 Comunicação. www.pw2comunicação.com.br. Inteligente Table. www.intable.com.br. Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de São Paulo. Né, Gris? Vamos lá. www.secretaria
SELJ.sp.gov.br. Esse SELJ é Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude. E a nossa amiguinha querida, a nossa eterna Miss, como é que vocês podem entrar em contato com a Solange? Ai, é tão fácil. Não, mas deixa eu falar para você. Por favor. www.solangefazão.com.br. Fala, Solange. É isso. Lá é tão facinho. Só digitar meu nome e já fala comigo, já conhece tudo. Ali tem muitas dicas, muito bacana. Muito bom. Que legal. Falar do prazer, falar da alegria, falar da satisfação, seria chover no molhado. Seria um chavão, um clichê, receber duas senhoras simpáticas, bonitas, de bem com a vida, sorridentes, com uma mensagem de otimismo e, acima de tudo, nos passando informações. Eu aprendi muito com vocês hoje aqui. Espero. Esperamos vocês no ano que vem. Vamos lá. E vou repetir, hein? Deputado Antônio Sandro Muriato. A Solange Frazão tem que ser uma das madrinhas lá com a dona Lu Alckmin. E Por vai favor. acompanhando a Gleice, tá bom? Com certeza. Com certeza, com o maior prazer. E eu vou perguntar para o João se você está fazendo academia. Será que está? Mas deixa eu falar primeiro com ele. Continua. Se cuida, meu amor. Continua, querida. Ai, que delícia. Parabéns, obrigada. Obrigado. Está em forma. Está muito bonito. Obrigado. Aprendi com você. Epa. Eu te assistia já na Rede Mulher. Sim. Nossa, e agora faz vamos. tempo. E agora mais um pouquinho só. Você está na Clique TV, né? Eu estou na clicktv.com.br, também é facinho, entra lá para assistir, porque é só coisa boa. Vamos assistir? Beleza. Vamos. Meus amigos, minhas amigas, mais uma barreira derrubada. Este é o maior exemplo como é que nós podemos chegar lá, juntos. Esse programa não tem dono. A OTV nos deu espaço, mas quem manda aqui é você, telespectador, internauta, porque esse programa é feito para você e com você. E com vocês, meu coração, e até quarta-feira, se Deus quiser.